Nós tínhamos... boa noite a todas e todos. Estamos dando continuidade à programação da primeira Jornada Internacional de Poesia Visual, Pesquisa e Criação. E nós agora temos, nesta noite, uma programação especial que tínhamos preparado e pensado desde o início, que é uma homenagem aos poetas Ernesto de Mello e Castro e Laís Reis. Desde o início da preparação desta jornada de poesia visual, surgiu essa ideia de fazermos estas duas homenagens. E nós associamos o Ernesto com a Laís por razões que vamos tentar mostrar nesta apresentação que faremos agora, em razão da ligação também que se estabeleceu entre a Laís e o Ernesto. A Laís, uma jovem poeta e pesquisadora, o Ernesto já um poeta com uma obra extensa, reconhecidíssima e em idade avançada, né? E ambos tendo falecido recentemente, né? E pessoas que nós admiramos muito e com as quais nós convivemos. E a Laís foi aluna de cursos da Casa das Rosas, e além da ligação dela com o Ernesto, né, foi aluna de cursos da Casa das Rosas, e poucos dias antes do falecimento da Laís, ela tinha organizado uma homenagem ao Mello e Castro, da qual eu também participei, e algumas outras pessoas que estão aqui conosco, um evento que nós realizamos em homenagem ao Mello e Castro, que ela tinha organizado. Daí veio a ideia de, no âmbito da jornada, realizar esse encontro e essa homenagem a esses dois poetas. Então, nós vamos iniciar com uma homenagem ao Ernesto, depois faremos uma homenagem à Laís e falaremos dessa relação que estabelecemos entre os dois. Eu vou começar, então, convidando o Omar Cury para falar sobre o nosso grande poeta Ernesto de Mello e Castro. Omar, por favor, e obrigado desde já. Bom, boa noite a todas as pessoas que estão assistindo a essa transmissão. Para mim é uma honra assim, incrível, né, poder falar do poeta Ernesto Manuel de Mello e Castro, com quem eu cheguei a ter uma amizade e contatos em épocas diversas, né, e tendo convivido juntamente com o pessoal do Espaço Líquido, né, que acabou organizando essa exposição maravilhosa, né, de poesia experimental portuguesa. Foi um momento em que nós tivemos muitos contatos e ele generosamente nos recebia em sua casa paulistana. Mas os meus primeiros contatos com Mello e Castro, é assim que eu costumava chamá-lo, e não Ernesto, né, se deu numa época bastante anterior. Eu acho que o primeiro encontro que tive com ele foi na casa Samira Chaloub, em Vila Mariana, porque havia uma comitiva portuguesa que se encontrava em São Paulo. Eu não sei se devido à Bienal do Livro ou à Feira do Livro Português, mas entre essas pessoas se encontravam Fernanda Botelho, que acho que a Eugênia deve saber de quem se trata, né? Uma escritora portuguesa. Estava o José Saramago, estava presente também nessa festa, o Mello e Castro, obviamente, né? E outras figuras, como inclusive o uruguaio, Monegal, né? Leila Perrone Moisés.
a própria Samira e o Haroldo de Campos, né? Um outro contato interessante, não pessoal, mas com o trabalho que vinha sendo produzido, foi quando eu encontrei na Livraria Duas Cidades uma antologia organizada pelo Meli Castro e pelo José Alberto Marques, é isso? É isso, Bruna? O Aquela poeta. quadradinha? Ele era co-organizador dessa antologia, que foi publicada por Assírio e Alvim em 1973, né? E era uma bela antologia da poesia concreta portuguesa, e lá está como poesia concreta portuguesa mesmo, né? E em outras ocasiões também tive contato, mas os contatos mais assim próximos foram esses dos últimos anos, né? Em que, primeiro, né, eu mantive uma correspondência por e-mail com ele bastante extensa durante o meu pós-doutorado em Lisboa, que eu estava justamente estudando a poesia experimental portuguesa. E uma coisa que eu percebi, primeiro, que Meli Castro era uma pessoa muito querida pelos livreiros, né? Os alfarrabistas que eu frequentei, né? Até me franquearam, né? Para consulta de edições raras e muito caras, né? E todos se referiam ao Meli Castro com um apreço muito grande. E eu percebi que o Meli Castro era uma figura onipresente. Isso, né? Eu em Lisboa em 2015, né? 2015, durante o meu pós-doc. E esse material todo, né? Que ele foi muitíssimo generoso, respondeu a todas as minhas questões, né? Porque surgiram muitas dúvidas, né? Apesar das edições primeiras que eu pude consultar na Biblioteca Nacional, o Meli Castro respondeu a todas as questões, e eu acho que isso dará, inclusive, uma pequena publicação dessa correspondência, porque eu acho que há informações bastante importantes ali. E ele próprio, num e-mail, ele chegou a sugerir que nós fizéssemos uma pequena publicação. Agora, com o pessoal do Espaço Líquido, os contatos foram bastante intensos, né, e constantes, né? Eu participei de algumas exposições com Bruna Calegari e Rafael Boose, e saiu essa exposição, sobre a qual acho que ele vai falar naquele vídeo, né? E que ele chegou a sentenciar na época que era a segunda maior exposição, né? A primeira foi em Portugal, né? Coletiva, dentre as coletivas, né? E que de todas as exposições, inclusive as que tiveram lugar em Portugal, era a mais bela, né? Foi uma pena que ele não pudesse, né, ver essa exposição que, ora, né, Bruna, foi organizada aqui no Centro Cultural São Paulo, né, e está acontecendo até o próximo domingo, e acho que você falará sobre isso, né? Eu escrevi um texto que eu gostaria de ler, né? É um pequeno texto que deverá fazer parte do livro que vai ser lançado no sábado, na Casa das Rosas, que eu acho que é o único evento presencial, né, Júlio? O único evento presencial dessa Sim, jornada, né? será o único evento presencial. E eu serei um dos 7 autores, né, a lançar livro lá. E é um livro mais de estudo mesmo, né? São crônicas, mas muito ligadas à pesquisa histórica, né, que foi desenvolvida em Portugal, mas que já vinha com a base paulistana, porque eu pude adquirir muitos livros portugueses na Livraria Paisagem e na Duas Cidades também, que recebi alguns volumes, né, como a própria antologia a que eu me referi. E outras antologias também, como poemografias, etc. Então, eu gostaria de ler esse texto, é um texto curto. Anna Atterley e alguns estudiosos posteriores costumam colocar Meli Castro como seguidor do grupo brasileiro, e ele nunca, ao que me consta, contestou tal afirmação publicamente. Pelo contrário, em diversas ocasiões chamou atenção para a importância que tiveram os brasileiros do grupo Noigandras para a emergência da poesia experimental portuguesa, e manteve contato com os poetas Décio Pinhatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos, mas principalmente com este último, com quem manteve correspondência epistolar.
Penso que Meli Castro, na sua exuberância enquanto produtor de linguagem, prolífico poeta, um dos grandes experimentadores da poesia mundial do século XX e adentrando o XXI, enxergou de cara as afinidades que existiam entre o racionalismo exacerbado do trio Neugandres e o seu, com sua formação como engenheiro têxtil, assim como percebeu o aguçado senso gráfico daqueles poetas que vinham de uma cidade efervescente que era e ainda é São Paulo de Piratininga. Para quem não sabe, esse é um antigo nome de São Paulo, né? São Paulo de Piratininga. Prova de seu cerebralismo é o magnífico soneto Soma 14 vezes, que é datado da primeira metade dos anos 50, mas que foi publicado apenas em 63. E esta é a data que acaba valendo em seu livro Poligonia do Soneto, a página 38, Guimarães Editores, Lisboa, 1963. Soneto que parodia toda a tradição do soneto enquanto forma fixa de poesia de grande sucesso e das preferências da lírica. E o homenageia o soneto, pois toda a paródia acaba por elevar o objeto parodiado. Vem a ser um dos mais importantes sonetos anti-soneto produzidos em 100 anos. Na secura numérica, tal como se apresenta, dialoga com o Fisches Nachtgesang, Canto Noturno do Peixe, do início do século XX, de Christian Morgenstern, que constrói a peça com a utilização rigidamente estruturada do macro e da bráquia, sinais gráficos que indicam vogal longa ou breve. Meli Castro, figura onipresente no experimentalismo português, acabou por seguir, e durante décadas de produção, sem descair, caminho próprio. Além de poeta, teórico e crítico e promotor, foi um dos responsáveis pela divulgação do movimento da poesia concreta, principalmente no Reino Unido. Como ele mesmo admite, a internacionalização esteve no centro das cogitações da poesia concreta e experimental portuguesa. Era isso que eu teria a dizer. Eu acho que a Bruna fará algumas complementações, não, Bruna? Sim. Obrigada, Omar. Gente, queria primeiro agradecer aí a oportunidade de estar partilhando aí esse espaço com vocês, esse convite. Também me sinto muito feliz e honrada de poder homenagear o Ernesto, de ter conhecido ele pessoalmente e trabalhado com ele nesse processo aí de curadoria da exposição. Parabenizar o pessoal aí da comissão organizadora dessa jornada, que está sendo uma viagem mesmo. Surpreendente ver a quantidade de produção artística e também científica e de pesquisa e a quantidade de mesas e pessoas envolvidas. Sensacional, fantástico. E percebo que cada vez mais essa poesia visual, aí, intersemiótica, experimental, concreta, seja lá o nome que ela tem ganhado cada vez mais espaço, né? Tanto na academia quanto nas instituições culturais, enfim, nas galerias. Então, fico muito feliz e deixar aí meus parabéns, minha admiração aí pela iniciativa de vocês. Bom, como o Omar já disse, a gente teve um contato bem intenso com o Meli Castro aí nos últimos anos de vida dele. Eu pude conhecer ele em 2017, pouco tardiamente, conhecer pessoalmente, né? Justamente no processo de planejamento, de elaboração dessa curadoria que a gente fez a 4 mãos, aí, eu e o Omar, para a exposição Poesia Experimental Portuguesa, que está no Centro Cultural até domingo. Então, últimos dias aí, para quem ainda não visitou, vale a pena. E foi um processo que eu guardo lembranças muito boas pelo astral dele e a carga afetiva que envolveram esses encontros, e também o grande aprendizado que foi todo esse contato com ele e que rendeu aí essa exposição, enfim.
existia uma grande expectativa, pelo menos da minha parte, de como representar, né, o Ernesto, o Melicastro, nessa exposição, que era uma exposição coletiva, 18 artistas, e que tinha uma certa pretensão de apresentar ao público brasileiro um panorama dessa poética, desse experimentalismo português, e porque já havia ocorrido no Brasil uma representação dos poetas portugueses na Bienal em 77. Desde então, poucas vezes essa poesia aportou aqui no Brasil, e creio eu que essa exposição, realmente, como o próprio Omar falou, e inclusive o próprio Melicastro deixou isso registrado, foi uma das exposições aí mais importantes, significativas fora de Portugal, né? Da poesia experimental portuguesa. Então, existia uma expectativa de como representar ele ali na exposição, uma exposição coletiva. A gente sabia que ele era o principal, né, dentre os 18 poetas, a estrela maior, digamos assim, não apenas pela relevância e importância dele nas origens ali com a publicação do Ideogramas, que foram os primeiros poemas concretos ali publicados em Portugal, e a participação dele nas duas revistas, né, Revista Poesia Experimental 1 e 2, a realização dele dessas revistas que deflagraram aí, né, essa cena poética, as revistas dos anos 60. Então a gente sabia que ele era uma pessoa, um dos artistas principais, não só por essa relevância nas origens, mas também pela sua consistência e a sua presença, né, uma presença permanente nessa cena, como diz, essa onipresença, né, como diz o Omar, como o Omar disse aí no depoimento dele, e tendo deixado não só uma produção de poemas, mas também uma produção teórica, né, uma teoria em torno dessa poética. Inclusive, a gente, no nosso catálogo da exposição, a gente reproduz o texto que ele publicou na Bienal de 77, na ocasião dessa representação. E nesse texto, ele fala que a poesia experimental portuguesa poderia se inscrever no que ele chama de uma poesia espacial, uma vez que as coordenadas visuais aí dessa poesia são dominantes, né? E ele coloca também que é uma poesia caracterizada pela desmaterialização, que eu achei muito interessante isso, uma vez que se utiliza de materiais fracos, frágeis e não tão perenes, né? Porém, uma forte conceitualização, né, em torno dessa construção aí desses poemas. E que a preocupação central seria justamente a estrutura do poema, né? A construção do poema. E eu queria destacar aqui um trabalho que, nesse processo, a gente, enfim, dentro do que recortar, como trazer e representar o Ernesto na exposição, a gente fez um humilde percursozinho que eu acho que a exposição traz, que desde esses primeiros poemas, que são os mais célebres, né, mais famosos, Tontura, Pêndulo, até as incursões também do Ernesto na coisa dos objetos, né? Então a gente tem o vídeo ali da caixa objeta, que eu acho que é de uma genialidade também, uma das manifestações mais geniais dentro dessa faceta de poema objetos. E a gente, inclusive, fez uma criação interativa, né? Uma transcriação desse poema, quase infinito poema, para que o público pudesse também manipular e construir, né, os próprios poemas, né, formar ali e se tornar também construtor dos poemas a partir das instruções que o Melicastro coloca, né, são bem provocativas. E a gente, uma dessas ocasiões de encontro, ele abriu uma pasta e disse: tenho aqui alguns trabalhos inéditos. E eu fiquei muito surpresa. E dali saltaram quase 200 peças, 200 imagens ali, que eu relaciono, que hoje, olhando, eu estava pensando o que eu falaria, eu relaciono muito com essa coisa da poesia espacial, que ele coloca, da desmaterialização, e eu acho que nesse trabalho, que é uma série que ele fez a partir de 2010
até 2018, né, inclusive para a ocasião da exposição, ele leva isso numa condição assim limítrofe. Eu acho que ele radicaliza totalmente esses conceitos. Eu vou mostrar aqui para vocês. E esse trabalho ele chama de fractopoemas. E ele fez com computador, né? São poemas computacionais de geração de imagem. E ele dizia que ele usava um programa que gerava universos, era um programa criador de universos. E eu penso hoje, pensando nisso, eu acho que o verdadeiro criador de universos era ele, né? Ele era um grande criador de universos e ele revolucionou muito essa coisa da estrutura, da construção, ele metamorfoseou demais a produção dele e levou isso realmente a uma radicalidade, e eu acho que isso se demonstra muito nesse trabalho aqui que eu vou mostrar para vocês, que a gente teve a honra de exibir na exposição esse conjunto específico aqui pela primeira vez, e são essas imagens aqui. Fractopoemas. É uma série que ele fez muito material mesmo. Ele mostrou para a gente, tinha uma infinidade de imagens e de universos, né, que ele chamava, criados a partir desse programa de computador, e foram exibidos na exposição. E aí eu vou pegar uma provocação aqui, vou pedir licença para o Omar para fazer uso das palavras dele, parodiando o Mário de Andrade, que as pessoas falam, ué, mas isso é poema? Isso é poesia? E aí, parodiando aí como o Omar fez o Mário de Andrade, é poesia tudo aquilo que o poeta quer que o seja. E eu acho que o Ernesto é um grande exemplo aí de um criador mesmo que levou isso a uma condição radical. E eu queria também agora fechar exibindo um vídeo que foi uma homenagem que a gente fez a ele e que está presente na exposição. É um depoimento dele de 2 minutos e meio, que eu acho que também sintetiza muito essa minha fala. E aí encerro com esse vídeo. Eu vou exibir e acabo por aqui. Deixa eu passar aqui meu... Ver. Não. Ler. Ter. Ver. Há pouco tempo perguntaram-me o que era a poesia experimental. É a problematização da invenção. Porque a língua portuguesa é só uma, mas língua portuguesa que é internacional. Todos os que praticaram poesia experimental em Portugal, tínhamos em comum um dos objetivos, era a transnacionalidade. Nós queríamos fazer uma poesia que fosse diferente da poesia dos neorrealistas, diferente da poesia com base naquilo que se chamava o lirismo português, que dominava a poesia, e nós também queríamos uma certa distância em relação ao surrealismo, na medida em que não admitíamos a poesia automática. Nós não acreditávamos nos automatismos, nós acreditávamos na invenção e na construção, e principalmente na estrutura do poema. Sempre houve ligações entre a poesia brasileira e a poesia portuguesa. Os concretos brasileiros exerceram sobre nós uma influência e uma atração a um nível multinacional. Nós, quando fizemos a revista de poesia experimental, não imaginávamos que ela tivesse a repercussão que veio a ter.
porque a poesia portuguesa, depois da revista e do escândalo que ela causou, nunca mais foi a mesma, de facto. A ideia da poesia experimental foi uma ideia que se divulgou, que pegou, que triunfou. Os poetas jovens portugueses hoje podem escolher não ser experimentais, mas são não experimentais. Nunca houve um manifesto experimental. Não sentimos necessidade de fazer uma proclamação. Não, nós não fizemos mais nada senão escrever poesia. É isso, gente. Encerrando aí com esse vídeo e agradecer aí a vocês e também ao contato que eu tive com ele, enfim, um poeta, para além da língua portuguesa e da própria poesia portuguesa, acho que um poeta mundial, né, que marcou presença aí na poesia mundial. Então, é isso. Passo a palavra e sigo por aqui. Bruna, muito obrigado. Obrigado, Omar. Muito bonito esse vídeo, né, e esse depoimento do Meli Castro. A Eugênia Meli Castro está conosco. Eugênia, você gostaria de falar alguma coisa? Bom, olá a todos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Muito obrigada pela iniciativa, por tudo, porque é fundamental falar e mostrar, até talvez mais do que falar, é mostrar a obra. E eu não sou uma expert que possa dizer sobre datas, o que aconteceu, o que não aconteceu, porque eu estava lá presente, eu acompanhei desde criança todos lá em casa e ao convívio, e para mim era tudo natural. E eu nasci com a poesia concreta, eu nasci em 58 e só se falava disso lá em casa, eu não sabia que as outras crianças não sabiam o que era. E aquilo que eu tenho só para dizer é que eu estou aqui nesse momento em São Paulo para vim buscar e vim recolher todos esses, não só toda a biblioteca dele, como todos os originais e todas as coisas absolutamente espantosas em que eu tenho estado mergulhada desde que cheguei há um mês. E esse trabalho que estão a fazer é absolutamente fundamental e acho que vai haver muitas surpresas de coisas absolutamente fantásticas que o meu pai deixou prontas. Ele deixou bastante claro qual era a posição dos poetas portugueses nesse ranking do quem chegou primeiro ou do quem fez depois. Acho que essa análise da Anna Atterley é um pouquinho precipitada, porque ela era discípula dele, ela começou depois dele, com ele, pela mão dele, e há toda uma história por contar. Acho que é fundamental estes nossos encontros aqui, e esses vossos encontros e as vossas iniciativas, porque há datas para acertar, como muito bem disse o Omar, há datas para acertar, há cronologias, há obras. A poesia do meu pai, por exemplo, em termos de objetos, ele tem inúmeros quadros e poemas, fisicamente esculturas, coisas que estão hoje em dia na Gulbenkian, em Serralves. Eu tenho várias em casa, tem desde azulejos com hieroglifos a tudo o que se possa imaginar. Ele usou toda a espécie de materiais que se possa imaginar. Então não foi, e fez o primeiro poema, videopoema, o Roda-Lume, foi o primeiro videopoema do mundo. Então ele era realmente um pioneiro, um homem, um grande visionário,
um homem cultíssimo. Todos os dias ele comprava livros e lia. Toda essa biblioteca ele leu. Ele consultava permanentemente, ele sabia exatamente onde ele tinha as coisas. Era uma pessoa muito metódica, com uma capacidade de trabalho brutal e de observação, um senso de humor enorme, que era uma coisa assim extraordinária, um certo mau gênio que lhe dava um certo charme, e eu acho que temos nas mãos materiais, e cabe-me a mim e à minha irmã, que somos as herdeiras, agora fazer chegar às vossas mãos os materiais todos e as coisas inéditas, porque são absolutamente sensacionais e em diversas matérias, digamos, desde os ensaios às comunicações, aos poemas. Eu tenho uma coleção, por exemplo, agora quando estava a fazer a arrumação, não é? E a tentar selecionar as coisas, este papel não, e de repente eu virava o papel, tinha um poema do outro lado, ou um guardanapo do France Café, ou uma coisa, qualquer lugar, ele escrevia em qualquer coisa que tivesse à mão, ideias, momentos, e era, portanto é assim, temos um material absolutamente incrível, que é normal, os escritores sempre têm os seus livros de anotações, há muita... O grande terror dos editores é quando os herdeiros chegam com encontrei mais um inédito, achar que aquilo não, aquilo é um estudo. Há que fazer toda essa preparação. A Bruna já está ali a rir, mas é verdade. Aquela história dos inéditos, é um inédito, mas é um inédito de estudo. Depois poderá ter um outro valor se ele se revelar de facto. Então há que pôr isto nas mãos das pessoas que sabem, que conhecem, e eu acredito que isto para mim tem sido uma aula. Coincidiu a minha vinda ao Brasil com a Poex e com este encontro, com estas jornadas. Isto para mim tem sido muito bom, porque eu sinto que eu sei a quem é que vou recorrer agora, porque não só em Portugal como aqui é importantíssimo que isto continue, que isto seja, e que todos os livros do meu pai sejam reeditados, quer em obras completas, quer separadamente. Nós não fazemos distinção. Quem quiser lançar separadamente não vai colidir em nada com as obras completas, porque eu adoro, e o meu pai também, ele gostava do livro, ele queria ter o livro na mão, ele queria ter o objeto na mão, o vídeo projetado e a obra acessível. E é só isso que eu tenho para dizer, é que podem se preparar, que eu vou pedir muita ajuda. E quero agradecer imenso todas estas oportunidades para nós podermos fazer um trabalho que chegue aos calcanhares dele, né? Porque realmente ele disse tudo, na obra dele está tudo dito, é uma questão de interpretação e de ser estudado, lido e ficar acessível para que todas as pessoas possam entender a obra dele, porque ele de facto ele foi muito, muito preciso, ele deixou tudo escrito. A Bruna tem toda a razão e o Omar também, que foi os dois que eu ouvi até agora, ele deixou tudo explicado, tudo escrito, tudo absolutamente. É um labirinto agora de busca e de compreensão, e conto com vocês. Obrigada. Obrigado, Eugênia. Em que a gente puder contribuir, com certeza pode contar conosco. Acho que posso falar pelos demais também. Muito obrigado. Eu queria chamar, então, agora o Antônio Vicente Pietroforte,
e pedir para o Vicente falar sobre o Meli Castro e sobre a Laís, porque o Vicente testemunhou essa ligação que se estabeleceu entre o Meli Castro e a jovem aluna e poeta Laís Reis, né? Vicente, por favor, boa noite. Oi, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Então, logo de cara eu peço... Sim. Oi? Sim. Sim, Por acaso, estamos. Vou começar então, porque, queridos, já, desde já eu peço desculpas se eu me emocionar, tá bom? Quando eu falo do Ernesto, isso acontece sempre. E da Laís, provavelmente... Vicente, você desligou o áudio, acho que sem querer. Sem querer, né? Acho que eu coloquei... acho que sim. Coloquei um papelzinho aqui em cima do computador, ele acabou apertando algum botão. Agora vou começar, tá bom? Então, boa noite a todos, né? Queria agradecer, assim, o convite para participar dessa mesa, né? Porque eu participei da curadoria, mas você não determina tudo, né? Então, quando se pensou nessa homenagem, né? E falaram assim, me pediram para dizer alguma coisa, assim, eu também me adiantei, né? Dizendo, olha, eu gostaria de participar, eu acho legal. E, enfim, cabe aqui, né, um agradecimento e dar um alô a todos, né? Eu vi a Eugênia faz alguns dias, né? No Centro Cultural, o Omar também, né? Mas a maioria das pessoas que estão aqui faz tempo que eu não vejo, né? Por causa da pandemia, e eu creio que todos vocês, assim, a gente tem essa carência, né, desse contato, né? Mesmo que seja um contato virtual, e para falar de pessoas que não estão mais entre nós, sempre é uma forma, né, de presentificar, né, tudo isso, né? Tanto a nossa convivência, quanto o Ernesto e a Laís. O Ernesto eu conhecia há muito tempo atrás. Eu ainda era aluno de mestrado, estava terminando meu mestrado. Então, vocês devem imaginar, faz bastante tempo. Ele estava na USP, era uma das primeiras vezes que ele estava dando aula lá, e estava junto da área de pós-graduação de estudos comparados de literatura de língua portuguesa, da qual a Elza Miné é professora, né? E hoje, até por conta do contato que eu tive com o Ernesto, eu dou aula na área também. E o que me impressionou aquela vez, né, foi a maneira dele falar. Eu nunca tinha visto. A discussão que ele fazia sobre fractais. Vejam, para vocês terem uma ideia, era um momento que a internet estava começando a aparecer. Né? Que tudo anda tão depressa, mas eu me lembro daqueles computadores grandões, né, com aquela tela verde, um disquete de plástico que era gigante, aquele computador que dava um jato de tinta, né, um barulhão, e um papel que se destacava as bolinhas do lado, né, a fita para correr, a máquina. Então era nesse momento, né? Então, para vocês terem ideia, que quando a gente vê os trabalhos do Ernesto hoje feitos nas máquinas de hoje, não dá para ter ideia do que era já esse pensamento no momento em que isso não havia, não é? Então, a palavra visionária, ela expressa muito bem, né, o que ele é. Né? Uma pessoa, uma visão do futuro, não é? Talvez o poeta que eu conheci com uma visão mais assim adiantada, né, para um mundo que ainda não veio, né? E eu me lembro que foi o lançamento dos infopoemas, né? E aí eu estava esperando por um tipo de poesia, e realmente você se defronta com algo assim que até dentro, né, da poesia concreta, eu já estudava isso, eu, inclusive fiz letras por conta da poesia visual, né? Era totalmente inédito, né? Era algo bastante diferente, né? E encantador ao mesmo tempo, né? E instigante, porque um texto do qual você entende pouca coisa, né? Mas ao mesmo tempo ele te fascina. Eu creio que uma das fascinações é porque você não entendeu, e outras é porque aquilo é uma promessa, né? Você pode mergulhar naquilo em busca de um sentido, né? E foi assim que eu fiquei com os 5 poemas, e depois eu fui atrás da antologia efêmera, aí eu vi o que era o Ernesto Manuel, né?
porque ele não é só um poeta do visual, ele é um poeta de qualquer registro da língua, de qualquer regime de engenharia poética. Ele não tem limite, porque essa investigação dele a respeito do código, da metalinguagem, ela foi muito além, né? Ela foi muito além da questão do febre pouco visual, né? Ele fez poemas em todos os estilos possíveis, inventou estilos, né? Inventou formas, né, de fazer poesia. Só se você for investigar lá, você encontra gêneros literários que ele praticamente inventou, as agudezas, por exemplo, né, e uma série de outros assim que não me lembro agora, né, porque eu não fiz levantamento, mas vira e mexe você está lendo a poesia dele, você fala, olha, um gênero aqui, né, algo que ele inventa com uma forma, uma correlação entre uma forma de expressão, mas de conteúdo. E nesse ponto ele é sensacional. E anos depois, eu estava me envolvendo com o Wanderlei Mendonça, né? A gente estava, durante algum tempo assim, eu ajudei nas produções de alguns livros do Demônio Negro, que foi antes das relações com a Ana Blume, né? E aí saiu, né, Os Quatro Cantos do Caos, e o Wanderlei me pediu para fazer a apresentação. Então eu não conhecia, claro, conhecia pessoalmente daqueles encontros, mas não havia um elo, não havia uma amizade, né? Era um elo intelectual. Da minha parte, né? E quando eu conheci o Ernesto, foi um encontro fantástico, né? Ele estava lá, a Elsa foi também na apresentação, foi numa noite na casa das pessoas, eu falei da poesia. E quando terminou, o Ernesto ele se aproximou, ele disse assim para mim, olha, valeu a pena ter escrito o poema, né? Para que pessoas assim como você pudessem falar dele, pudessem entender, né? Eu fiquei muito honrado com aquilo, porque aquela minha falta assim de compreensão, não é? Dos primeiros poemas que me levou a buscar pela poesia do Ernesto, ela estava se realizando ali, né? Até com um aval dele, né? Como, olha, você está no caminho certo, né? Daquele momento em diante, eu estreitei os elos de amizade com ele, né? Eu me tornei amigo do Ernesto. E engraçado como cada um chama ele, né? Eu chamava ele de Ernesto, ele sempre falava assim para mim, quem me chamava de Ernesto, né? Sempre ele falava, Ernesto era meu pai, era algo assim. O pai que chamava Ernesto e aí a gente conversava bastante sobre isso, né? Não na questão dos nomes, evidentemente. Ele me contava histórias assim de problemas no colégio que ele teve quando ele era muito novo, não é? Problemas de disciplinares, né, sérios com a igreja, né? Ele era muito, assim, muito avesso, né? Aquela presença assim um pouco dogmática, né, que a Igreja Católica se assume na Península Ibérica. Mas ele foi assim, nós nos tornamos amigos e essa questão, por exemplo, da poética, ela realmente, ela aparece muito pouco no Brasil, né? Eu estudei a poesia concreta brasileira no colegial, mas na faculdade não, né? Eu fiz letras na USP, não havia um curso sobre o concretismo. Hoje há, né? Hoje há cursos, claro, muito tempo se passou, eu fiz a faculdade na década de 80 do século passado. Mas não havia essa discussão, não se falava do Haroldo, do Augusto, e muito menos na literatura portuguesa falava-se da Ana Hartley, do Antônio Aragão, do Fernando Aguiar, sim, e o Ernesto, claro, né? Não se falava dele também. E isso foi mudando, evidentemente, com o tempo. E certa vez, isso eu estava em Portugal, né? Lá na livraria do Changuito. Aí ele, que agora acho que está morando inclusive no Brasil, não sei mais por onde ele anda, e ele me mostrou uma antologia da poesia portuguesa, da qual o Cláudio Daniel tinha me falado há muito tempo atrás, né? E aí eu vi aqui, eu não conheci. É algo para mim surpreendente. Eu já era professor universitário, dava aula na USP, era uma outra relação com a literatura. Foi assim, surpreendente. Aí, claro, ele mostrou tudo que havia ali. Né? Havia bastantes coisas da Ana Hartley e do Ernesto. E aí eu voltei para o Brasil, né? Li antologia, fiquei encantado com aquilo e procurei a Eunice, o professor Eunice Ribeiro, que era uma das organizadoras. Eu já tinha feito a minha livre docência estudando a poesia concreta brasileira. E o livro, inclusive, foi publicado em Portugal, né, pela prensa de Coimbra. Então,
eu tenho uma relação já com a literatura portuguesa um pouco distante, mas eu fui estreitando devagar por conta de todas essas questões, a poesia experimental, né, o encanto com a poesia visual, e a amizade com o Ernesto. Quando eu surgiu a oportunidade de fazer o pós-doutorado, eu não estudei. Eu falei, vou fazer em Portugal, vou estudar, que não é um centro como a Bélgica, a França, por exemplo, para discutir a semiótica, mas eu não estava muito interessado em teoria. Eu queria falar com os poetas, queria ver, e queria um país com a minha língua. Isso, para mim, era fundamental. Não é? Eu não queria viver na Europa sem ter essa experiência com a língua portuguesa. E que, para mim, foi fundamental para conversar com os portugueses, ter uma relação de amizade que, até hoje, assim, são saudades assim que impossíveis assim de você resolver, né? Por causa da distância. O Fernando Guiar, me encontrava muito com ele, foram assim, pelo menos no ateliê dele, 2 tardes maravilhosas, assim, sabe? Bebendo vinho, você ficava assim, bebe bastante vinho em Portugal, né? E eu lembro assim já bastante assim alcoolizado, né? Vendo as obras que ele tinha, tal, foi uma experiência indescritível, né? E, claro, o Ernesto estava vivo, a gente falava do Ernesto, ele me mostrou, o Antônio Aragão não estava mais, né? A Ana Rateira estava viva ainda, ela estava, se não me engano, eu não me lembro o instituto em que ela estava internada, né? E o Fernando Guerra falava dela, né? E o Ernesto, assim, ele me apresentou todas essas pessoas. Foi ele que abriu as portas para mim em Portugal. Sem ele, eu não teria feito o projeto. Né? Os livros todos, assim, livros esgotados dele, Transparencia 1, vários, ele me deu tudo. Ele falou, olha, leva esses para você. E me disse onde encontrar as pessoas. E falou, olha, isso é legal, você pode contar com esse, você tome cuidado. Eu fiz tudo o que ele falou. Deu tudo tão certo, sabe? Foi algo, assim, feito com bastante amor. Eu me lembro que no dia que eu estava saindo do aeroporto, eu recebi um telefonema do Ernesto, lá aqui no Brasil, né? Aí ele ainda estava falando, olha, eu esqueci de te falar de um cara, ele falou, cuidado com esse, né? E dito e feito, né? Eu não vou aqui, claro, no momento de homenagem, falar esses nomes, mas ele me salvou de rascadas, assim, e ao mesmo tempo foi por intermédio dele que uma das pessoas mais fantásticas que eu conheço, que é o Fernando Aguiar, embora, né? A distância, assim, agora, ainda mais com a pandemia, não permite que você estreite tanto mais a amizade. Né? E quando eu voltei ao Brasil, né, a relação, claro, continuou estreita, né? Nós fizemos 2 livros, né, juntos, o Ernesto na Torre de Babel, né, e os poemas conceptos visuais, né, que foram organizados pela Ana Blume. E quando a gente fez assim na USP há uns 2 anos atrás, não, agora faz mais tempo, uns 3 anos atrás, 4, é a primeira semana de arte experimental, né, em que nós convidamos músicos, né, o Fluminense falou de música experimental, o Luiz G foi lá, o Rafael Coutinho, o Luiz Vargas, né, pessoa das histórias em quadrinhos, falaram da história em quadrinhos experimental. E o Ernesto foi em homenagem ao Ernesto e ele fechou o evento, né? Falou das experiências dele. A Eugênia estava lá, eu me lembro, foi o lançamento dos conceitos visuais, né? O Benjamin Abdala, todo o pessoal dos estudos comparados foi lá, participou do lançamento do livro. E é isso que eu gostaria de dizer assim, a respeito do Ernesto, para dar um depoimento assim, bastante pessoal, né, sobre a relação, porque é impossível, não é? Dar um depoimento técnico na medida que você está falando de alguém que faleceu e que você amou muito, né? Que foi muito importante para você. Com a Anaís foi uma outra história, porque eu falava da morte com o Ernesto. Me lembro que quando o Ferreira Goulart morreu, eu fui na casa dele. Não era claro para falar do Ferreira Goulart, eu tinha uma aluna que queria muito conhecer o Ernesto, e ela foi lá, né? Fazia o mestrado comigo. E o Ernesto, assim, claro, né? Tipo, muito receptivo, uma pessoa extremamente galante, charmosa, e era um momento de vida ali, mas estava lá o jornal, né, com a notícia do Ferreira Goulart, e eu troquei uma ideia com ele. E ele sempre foi uma pessoa muito digna, né? A questão em relação com a morte sempre falou disso. Ele já estava bastante idoso. Quer dizer, a morte para ele era algo que eu acho assim, que não é como era para nós, não é? Ele sabia desse encontro e ele enfrentou com uma dignidade indescritível das pessoas que eu conheci.
ele tinha um problema físico, né? Eu tenho um problema parecido de andar. Eu adquiri. Ele reclamava, ele falava das dores para mim. Mas eu nunca vi o Ernesto blasfemar, eu nunca vi ele assim, iracundo para essas coisas. Então, isso eu admiro muito, essa postura dele, a dignidade dele diante da vida. Né? E faleceu falando em fogo, falando em amor, não é? A Laís, já a experiência é um pouco diferente, né? Eu estava dando aula noturna na faculdade, e ela abriu a porta, né? A Laís era uma menina linda, uma menina muito bonita. Então você sai da aula, assim, você vê lá assim, a epifania da beleza na sua frente, você fala, né? O mundo ele ganha uma luz ali. E aí ela começa a falar, ela tinha uma voz muito sedutora e o discurso dela era encantador. Quem conheceu a Laís sabia, ela era bastante prolixa, ela falava assim, era uma torrente, era sempre algo legal. E ela começou a falar, o Ernesto, estou pesquisando o Ernesto, você conhecia o Ernesto? E eu falei, sim, claro, ajudo no que for possível. E aí, eu tive alguns encontros, né, com a Laís, né, em função da pesquisa que ela estava fazendo, eu apresentei ela para uma das pessoas, né, porque o Gabriel Kureniak é conhecido por nós todos, né, e eles estavam, né, desenvolvendo um projeto sobre o Ernesto, né, e eu lembro que eu ajudei, assim, pelo menos no contato com os dois. Agora a Eugênia também está em contato, que é um livro de ensaios, né, que o Gabriel estava organizando, mas a Laís também estava nessa organização, ela também estava nesse projeto. E a Laís, me lembro um dia de noite, né, que eu também atuo com a Córrego, do Gabriel, fui lá à noite, né, eu gostava de ir lá, porque o Gabriel também é outra pessoa que adora ficar chupando, bebendo, é uma figura fantástica, né, no meio daqueles livros do Roberto Piva, é sempre biblioteca, né, a gente sempre vai nos ambientes dos nossos amigos, são cercados de livros, né, é algo assim, é uma coisa, são cenobitas, né, e o Gabriel, não é? Os livros do Piva, do Fick, os livros dele, né, da Córrego, né, aquele cheiro delicioso do livro, né, o livro um pouco antigo, que também se sentia lá na casa da Elsa, né, de todos aqueles assim, que cultivam a biblioteca, não é? E uma noite de chuva, assim, eu lembro que estava um monte de, o Caio estava lá também, foi quando eu estreitei um pouco a mais amizade com o Caio, porque ele era aluno da faculdade, sempre que acontecia alguma coisa nas casas, das coisas eu precisava assinar algum papel, ele me levava, mas a documentação. Mas, assim, aquela noite foi uma noite diferente, eu encontrei ele fora da faculdade, ele não estava aquela relação professor-aluno, né, que bem ou mal sempre coloca um distanciamento. E aí a gente conversou, bebemos também, e aí depois eles foram embora, eles estavam ajudando a arrumar a biblioteca. E aí os projetos foram acontecendo. Eu montei, né, antes de começar a pandemia, um coletivo de literatura, né, na USP, que era o coletivo Glauco Matoso, que a ideia era levar poetas, e nós começamos com isso, claro, o primeiro a ser levado foi o Glauco, e a Laís e o Caio, eles faziam parte do projeto. O Caio, ele ainda faz, não é? Que o projeto ficou assim, em stand-by por conta da pandemia, né? Todos nós ficamos. Mas o primeiro foi muito legal. Eu lembro que a Laís, assim, era o livro, ela subvertia o livro com imagens, assim, ela sempre ficava insatisfeita, né, com os produtos, tinha que e foi lá, participou, ajudou, veio aqui na minha casa, a gente montou. E aí eu me lembro que o último projeto do qual eu participei com ela foi com o André Carvão, que era aquele lá dos poetas bêbados, que a gente punha uma garrafa de vinho, ficava bebendo na tela do computador aqui, fazendo poesia, né? Oi, alguém me chamou? Enfim, a gente teve... Não, Vicente, tinha vazado o som de um outro microfone. Então, desculpa. Pode continuar, Júlio? Sim, tinha havido uma interrupção. Então, e aí foi uma surpresa, porque naquela noite que o André me chamou para participar, era tudo online, conheci pessoas fantásticas, né, poetas que eu não conhecia ainda, e aí estava lá a Laís e uma aluna minha, Juliette,
E foi uma noite muito agradável, né? Ver aquelas pessoas, depois de tantas, assim, durava quase 3 horas, né, de live. E aí já estava na terceira garrafa, né? E todo mundo, assim, a ideia era essa, né? E foi uma noite muito agradável. Foi a última vez que eu vi uma imagem da Laís. E falei com ela, né? E eu vi, né? A questão do olhar. Depois, aí que é o que mais, assim, né, nessa noite, ela disse assim: quem lida com a poesia experimental, foi eu dizendo, eu digo a afirmação dela, né? Lida muito com a incompreensão. Não é fácil, sabe? Quando você lida com arte experimental, quando você lida com temas pouco usuais, você é incompreendido, não é? As pessoas assim, elas não entendem o que você está fazendo, coisas que para você assim talvez sejam claras, né? É muito difícil encontrar um interlocutor. Eu sou professor de semiótica, eu falo de literatura experimental, e até com alunos de letras isso é complicado. Às vezes com alguns colegas é impenetrável, né? Essa linguagem. Essa linguagem também ela vai para a prosa, né? O Ernesto ele fez prosa experimental, né? Fala-se muito da poesia, mas há muito de prosa experimental ali também. E isso cria uma incompreensão. Então eu sempre fui muito assim, cuidadoso, não é? Com os poetas experimentais que eu li, buscando, não é? Oferecer esse entendimento, dizendo, olha, você não está falando no vazio, tenho eu, tenho colega, apresentar pessoas. E eu sinto que ela fazia isso também. E ela disse, lá eu tinha lançado um livro de contos, né? que eram Os Cantos da Meia-Noite, e ela falou desse livro, né? E eu senti, né, que ela tinha dado uma atenção, né, para o tipo de experimentalismo que estava ali. E aí me deu uma ideia, assim, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer as coisas, de uma revista de literatura, e eu tenho, né, no WhatsApp, aí o grupo era Museu Ela e o Caio, e era um encontro que acontecia na minha casa numa segunda-feira, era o começo da pandemia, e aí um fim de semana atrás assim aconteceu o desastre, ela faleceu. Isso foi assim bastante, foi chocante para mim, foi horrível. Era algo que queria começar, eu ia adorar fazer o trabalho com ela, né? Ela sempre assim, com espírito de liderança, sempre teve várias pessoas assim acompanhando, e eu me lembro que uma das a última Fume de Forma, né, que a gente fez, isso foi antes dos Poetas Bêbados, né, ainda era presencial, foi com ela e o Caco Pontes, né, que ela lá na Casa das Rosas, ela mostrou o trabalho dela. Então aí você via, né, o olhar para ela, onde ela estava. Então eu pensava que com aquela, pensei eu, né, falei, fazendo aquela revista assim, um lugar para você abrir uma porta para uma pessoa como ela, atrair outras pessoas e colocar esses projetos adiante, né? Mas infelizmente o mundo tem os seus percalços, né? E isso é inescapável, né? Então eu lamento muito, né? Tudo que aconteceu, né? É claro, todos nós lamentamos. Ela era muito moça e é sempre triste isso, né? Mas enfim, né? Cabe aqui uma homenagem. Foram duas pessoas sensacionais que eu conheci na minha vida, amei profundamente os dois. O Ernesto, ele me ajudou como ninguém. E a Laís, assim, quando a gente fica mais velho, eu não tive filhos, eu fui bem machadiano, né? Mas você sente a necessidade de adotar algumas pessoas, né? Eu adotei vários alunos, sempre ajudei, sempre assim, que eles dessem o máximo deles, né? E a Laís era uma pessoa assim, que eu gostaria de ter tido um papel mais presente assim, na vida dela, nesse sentido de incentivá-la tal, e infelizmente não houve tempo para isso. Mas com o Ernesto, felizmente, houve, né? Eu consegui ser um aluno, né? Para ele, né? Deixei que ele me ensinasse, que ele me mostrasse livros e sempre assim abrindo porta, leia esse, leia aquele, etc. Tá bom? Gente, passo a palavra para vocês, tá? Obrigado. Obrigado, Vicente, por essa rememoração emocionada dos nossos dois homenageados. Obrigado. Antes de passarmos a falar um pouco mais sobre a Laís e lermos alguns poemas dela, vou pedir para o Caio exibir um vídeo
com alguns depoimentos de poetas portugueses sobre o Meli Castro. Pode falar? Obrigado, Caio. Juliana, você pediu para falar? Não, é a palminha essa. Estou descobrindo aqui os emoticons. Esse é o que bate palma. Eu confundi com aquela Claro, mão erguida. levanta. Exato. É muito bonito o vídeo. Sim, muito bonito, muito bonito. E nós vamos agora, então, ouvir algumas leituras de poemas da Laís Reis. E eu vou começar chamando a Rita Balduino, que vai ler um poema dela. Rita, por favor. Vamos lá. Abriu? Estão me ouvindo? Sim, estamos. Então, muito bom poder participar dessa homenagem, né? E perceber que, no fundo, a gente está tendo a chance de comungar, né? Com essas pessoas que, de uma forma ou de outra, foram sempre importantes para a gente. Tive também a oportunidade de conviver com a Laís no coletivo, na Copoética, através da Cooperativa da Invenção, e, de alguma forma, ela continua fazendo parte, né, do meu trabalho também, pela pesquisa. Então, é uma honra e uma responsabilidade estar aqui participando, né, desse evento e poder ler um pouco do que ela deixou para a gente. Eu vou ler um texto dela. Se eu não transbordar muito, eu consigo chegar ao final do poema. Ontem vimos fotos de 1914. Ontem vimos fotos de 1932.
Ontem vimos fotos de 1945. Ontem vimos fotos de 1973. Será que quando tiraram essas fotos, eles imaginariam que iríamos vê-las no distópico ano de 2020? Daqui a 100 anos, será que alguém vai ver nossas fotos também? Será que vão inventar uma máquina do tempo? Ou será que já inventaram com a fotografia? Não quero fotos do seu jazigo. Recuso-me a acreditar que um dia vamos morrer. Não vamos morrer. Cruzaremos o céu com fogos de artifícios. Neutrino, pai e filha, e desestabilizar agudamente o mundo com nossas insanidades. Feito soco na cara. Feitos incontáveis decibéis da criança atirada milhares de vezes pela janela da balsa. Os forasteiros nos levarão aos sábios de 2222 e seremos os valentes das sombras. Obrigado, Rita. Obrigada. Quero chamar a Carmen Garcia agora para ler um outro poema da Laís. Tá. Eu acho que eu vou colocar a imagem aqui. Não sei se aparece. Está aparecendo. Aparece, tá pequeno, mas aparece. Sim, está pequeno, mas aparece. Tudo bem. Bom, o poema está dividido em duas Melhorou bem. Ótimo. E se ouve a minha fala? Acho que eu... Sim. Sim. Fiquei um pouquinho desestabilizada com a leitura da Rita. Eu não sei se eu consigo ler agora. Acho que eu posso entrar para depois, Júlio? Sim, Carmen. Tá. Lucila, você pode ler agora? Oi, Lucila. Tudo bem? Eu acho que você está com o microfone desligado. Está com o microfone desligado, Lucila. Abriu agora. Abriu, pronto. Sim. Então, eu também, bastante difícil, né, para a gente esse reencontro com todo esse universo. No caso da Laís, que a gente trabalhou tanto, né, é bastante difícil. E também quando eu tive lendo várias vezes esse poema dela, eu fiquei bastante embargada, mas vamos lá. 18:07. Você provavelmente dorme. Não queria te acordar com um telegrama do amanhã. É que as cigarras daquelas tardes mortas, as chuvas loucas de verão e os cachorros submersos do lado de fora sem ligar de se molhar, preenchem o centro da memória quando luz e som escapam entre frestas da veneziana e, devido à rotação automática do ventilador de teto que fez voar TODAS, ASFOLHAS, todas as folhas
de uma goiabeira de goiaba vermelha, menos alguma fotografia daquela época, cai do pé. O que justifica, então, o porquê resiste. Como o não da recusa no pedido de andar no Pégasus e deixar de quebrar o braço para buscar naquele jardim secreto componentes para uma poção mágica que permitisse descobrir como tornar visível fadas e gnomos. E resiste, como a possibilidade de crer em qualquer realidade, ponto de vista e perspectiva que o pátio azul da escola será para sempre infinito para deslizar os joelhos. De qualquer forma, pode ocorrer do braço falhar. Quando alguém protege no alto. O pote de vidro com os doces em cima do armário. E pode ocorrer de a capacidade de se fazer de surda para as expectativas de uma esperança. E, com isso, se espatifar, espatifar no chão fragmentos que se compõem em experiência. Que é o que se leva na vida adulta quando tudo continua difícil de decifrar. Mas que mesmo quando triste é bonito. Como aquele arco-íris que se faz com uma mangueira no sol e assim resiste. A imagem nítida do que tenta se resgatar e que se foi se despedindo aos poucos, coberto até o pescoço de efemeridades. Confortáveis na lareira, sentindo o cheiro do bolo de laranja que vai sendo assado do lado de dentro do dentro e que nunca fica pronto e, por isso, nunca se come. E nunca acaba. Olhe para cima. Faça o pedido. E se importe menos com ele que com o céu de INUMERAVEIS, inumeráveis estrelas, que só se repara quando se tem absoluta certeza de ser protagonista num momento memorável, não ensaiado e sem fim. Que se cria esse ponto final. Obrigado. Obrigado, Lucila. Júlio? Valeu, Lucila. Oi, Anne. Obrigada. Oi, eu Oi, Anne. gostaria de saber se vai ter uns vídeos da Laís, se vocês preveram isso? Sim, vai entrar daqui a pouco. Sim, ok. Carmen, você consegue ler agora? Vamos numa nova tentativa. Acho que é um momento, sei lá, bonito, mas muito novo para a gente. Eu acho que faz sentido colocar a imagem, acho que o texto tem
esse lugar. Como são duas imagens, eu vou colocar primeiro uma, interromper a leitura e colocar a segunda, mas é uma continuação. Se vê? Sim, Carmen. Legal, obrigada. Enquanto escrevia esse texto, copiei, colei direto o trecho sobre se imaginar como um livro de outra janela do computador, e quando fiz este movimento, não passei num bloco de notas e nem pedi para colar com formatação especial. Portanto, trouxe rastros HTML para esse arquivo e as letras naquele trecho ficaram diferentes. Do restante. No primeiro número da revista experimental portuguesa, Poex, Herberto Helder conta a história de um pintor que não conseguia atingir a coloração encarnada para o desenho de um peixe, e por isso decide pintá-lo de amarelo. O peixe amarelo transforma-se num grande significante para exprimir o fervor libertário da criação e a renovação do seu sentido, que havia sido gasto no uso de referências culturalmente identificáveis, o que Aragão diz: os símbolos gastam-se como baterias, descarregam-se. 1964. Muito bem, Carmen. Obrigado. Muito bonito. Obrigada. Obrigado, Carmen. E agora eu queria pedir para o Caio exibir alguns videopoemas que tínhamos separado da Laís. Esse é o Evocação, a Cidade em Fuga. Ela produziu numa oficina com Tarso de Melo e com Reinaldo Damasio, sobre cidade, né? Sobre a paisagem. Não. 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 Nem é que aprendi a amar depois, mas uma outra cidade, sem mais nada. 3 tombos sem radar, vista borrada, um carro no ar. Euclides da Cunha 107. A distância terá morrido. O gordo. A mecânica. Os rojões no São João no meio da rua. O gordo me dava biribinhas que eu não tinha força para fazer estourar quando atirava no chão. Um sino. Santo Antônio. Dos Olivais. Eu podia ver o fogo. Luís de Camões tinha ringnecks, e da minha janela eu podia ver o sol descer pela copa dos pinheiros até alcançar o meu calcanhar. São Bernardo, São Paulo, 27 de outubro, São Bento. E se contar a chuva até São Pedro. O passo vai sozinho. Alguém sabe o caminho. Então pode se perder. Pernas, para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração.
porém meus olhos não perguntam nada. Por puro prazer, percussionistas provocam pombas. Ouvem os pedreiros que plantam prédios nas pistas. E os pedintes profissionais que perguntam por problemas primordiais. Perambulantes pela paisagem. Pare e pense. Uma placa entregou um pedaço de homem para o pedestre. Peripatético, em pluralidade provocativa. (3:22) Na varanda do quarto andar, venta. Por detrás dessa rede de proteção, uma noite, eu vi a lua mudar 3 vezes de posição sobre a cidade e, sem rastros, desaparecer por detrás da sombra de um prédio. Destroços, redemoinho sumiu. Cidade em fuga. Ainda que impregnado de eternidade, eu sempre soube que acabaria. Tem essa coisa muito especial da Laís, né? Que é essa coisa de ser essa coisa da criança e, ao mesmo tempo, essa provocação, esses fragmentos. Né? É sempre... A gente atravessa universos. E uma inteligência muito aguçada, né? Ela era muito inteligente. Então, eu estive uma única vez com a Laís e achei uma moça muito bonita e encantadora, de fato, né? E soube que ela tinha toda uma relação com a poesia experimental portuguesa e tal, e ela desejava ter o catálogo da exposição que ocorreu em Brasília, né? Foi a troca que eu fiz com ela tal, e não deu tempo para que nós tivéssemos uma amizade mais consistente, digamos assim, né? E eu recebi dela em troca, né? As Luke Strike. Eu também tenho. Na verdade, é um livro de poemas, né? Sim. A Rita lá mostrando dela também. Sim, vocês podem abrir? Eu tenho o meu também aqui. Maravilha. Quer abrir um cigarrinho? Isso. Quer abrir um cigarrinho. Vamos ver o que saiu neste. Aliás, bom, é uma coisa que eu... Oh, desculpa, Mar, te cortei. Não, vai, depois eu sigo aqui. Você, Rita, você. Só que eu tirei um cigarrinho aqui, que os QR Codes não estão mais disponíveis na internet, mas vamos lá o que veio agora. E de lá de dentro, do fundo da treva, do chão da cova, ouve-se que faz sol lá fora. Lindo! Lindo, lindo mesmo. Caio, você ia exibir um outro vídeo? Sim, o Quando Tudo Gela, que é o texto e que virou videopoema e que é formado por esses trechos, né, esses montantes que são versos de vários poetas, estão dentro do Luke Strike. Então, vamos lá? Quando tudo gela. Na noite, maravilhosa e bela, cantam com suas belas vozes amarelas as velas das jangadas para o eterno. Aue Kaiser, Morituri te saluta. Ave,
Bela ave. Ave. Belo nave. Uma bela nave. Astronave. Bela. Bélica ave. Bela. Bela mais que bela. Como era o nome dela? Não era Helena, nem Vera, nem Nara, nem Gabriela, nem Teresa, nem Maria. Seu nome era... Perdeu-se na carne fria. O poema antecipa a morte em suicídio ou despedida. Amigos entre adeuses. Vamos morrer reunidos. Ultrafatalidade da ossatura. Tu. Com o envelhecimento da nervura. Eu. Com o envelhecimento dos tecidos. Escombros sobre escombros. Se nasce. Morre. Nasce. Morre. Nasce. Morre. E o que há de bom por aqui? A terra de não chover é que não se espera a morte, pois se está sempre a morrer. Renasce. Remorre. Renasce. Remorre. Renasce. Branco e verde via seu cavalo morto, num campo enorme e sem recurso, e devagar girava o mundo, entre as suas pestanas, turvo, ornílulas de espelho roxo. Desnasce. Desmorre. Desnasce. Desmorre. Desnasce. Desmorre. Nasce, morre, nasce. Morre, nasce, morre-se. Morte anunciada nos jornais. Os mortos jamais terminam de morrer. Eu sou aquele que ficou sozinho, cantando sobre os ossos do caminho a poesia de tudo quanto é morto. Acordar os mortos e recompor as ruínas. Os mortos, eu os vi. Na primavera o sol dobrava neles os seus frutos. O sol entrava neles. Eram larvas. Os mortos não tomam chá, nem sentam-se ao piano esquecido aberto. Os mortos se descontrolam no exercício alto da sintaxe. Os mortos não vão mais à feira. Ficam descansando, deitados, calçados, em trajes de madeira. Hóspedes do hotel branco que enriquece floristas. Putrefatos, liquefeitos, de olhos arregalados, sem a noção do tempo. Passatempo. O passamento. Teus nomes perecíveis. Aqui não pisa as folhas secas dos eucaliptos. Quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou caroável, talvez sorria ou diga: alô, iniludível. Vou te nomear num traçado de teias. Insana, fulva, feixe de flautas, calha, candeia. Demora-te sobre a minha hora. Antes de me tomar, demora. Perderás de mim todas as horas, porque só me tomarás a uma determinada hora. Criança chorando na tempestade. Cidadãos assinando papéis. Papéis. Até o fim do mundo assinando papéis. E os pássaros de trás de grades de chuva, e os mortos em redoma de cânfora, e o poeta com a sopa, esfriando, escrevendo seu nome com as letras do macarrão. Há em todas as consciências um cartaz amarelo que diz: neste país é proibido sonhar. E de lá de dentro, do fundo da treva, do chão da cova, ouve-se que faz sol lá fora. E ouve-se insistentemente que faz sol lá fora. Que a morte guarde em covos os injuriados despojos do homem feito. Que o menino empipa o papagaio lá fora e vive ao vento. Obrigado, Caio. E agora vamos exibir um último vídeo. Caio vai colocar. Eu vou fazer um vídeo seu. Leia um poema. Vou fazer um vídeo. Isto é um poema em 3 partes.
Foi o último poema que eu escrevi. Pois. Não, há um depois dele. Posso filmar você? Então, assim, o poema chama-se Ir e Voltar. E tem 3 partes. Agora não tenho nada a dizer. Por isso, tudo o que disser, não fui eu que disse. Mas se não disser nada, é porque não disse nada. Mesmo quando digo nada e fico calado, ouvindo a minha voz a dizer o que não digo, porque hoje não tenho nada a dizer. Agora o segundo poema. Novo, mas novos cantares. Havemos de chegar aos velhos lares, onde já ninguém habita por viver, não se sabe onde nem no quando. As mãos são mães já recusadas, procurando nos filhos os desejos desejados e esquecidos, para prolongar o amor ao fim do mundo, onde tudo se recomeça, reunindo os sentidos mal pensados e ainda vivos. Não é necessário dizer o que se não disse, para a voz passar onde não deve passar, prolongando a espera, pelo que se não disse, escrevendo no vento a voz do tempo, gasto e regasto no olhar fechado, onde tudo se abre para dentro. Pois é uma quarta parte deste livro. De nada veio nada à tona de água veio o vento no momento em que não se condensam mais eventos do que tantos e tantos são momentos, desviados dos seus atos para dizerem o que dizem no momento ao momento e o que vai e vem ao encontro do mais agudo pensamento, quando já não há leitura madura do que se não escreve, nem por dentro das cabeças partidas nos tormentos. Obrigado, Caio. Muito obrigada. E assim, nós terminamos a homenagem que nós tínhamos preparado para o Ernesto e para a Laís, para o Meli Castro e para a Laís, né? Mas, se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, ainda estamos por aqui mais um pouco. Então, eu acho que rolou uma pergunta sobre os lugares aonde se encontram esses vídeos. Acho que a Rita teve dificuldade também em encontrar. O Caio respondeu aqui, né, Caio? O canal do YouTube, ele caiu, né? A Laís tinha esse canal, o Deslize, era o projeto dela, onde ela postava os videopoemas dela, os trabalhos em vídeo sobre a obra do Meli Castro. E o canal do YouTube acabou caindo por causa de reclamação de direitos, porque ela também postava outras coisas que talvez não estivessem tão disponíveis por causa de reclamação de direitos. Enfim, ela era bem contra
copyrights. Sim. E foi por isso que caiu e eu tô tentando reativar, mandando várias mensagens no YouTube. Seria mais fácil se o e-mail dela da USP também não tivesse sido desativado, mas eu acho que vai dar certo. De qualquer forma, a maioria desses vídeos estão no canal do Deslize. E qualquer coisa, se eu não conseguir ativar o canal, eu recrio, porque a gente tem os vídeos dela guardados em muitos lugares. O Caio, mas eu tentei localizar o canal Deslize e eu também não consegui. Ele está funcionando? Ele está em funcionamento? O do YouTube caiu, só o do Facebook está ainda do no ar. Face. Tá, legal. Obrigada. Desculpem, mas canal de quê? É um canal de vídeos do YouTube. Como chama? Deslize. Deslize com S. Deslize, eu não entendi. Deslize. Com S. Com S. Deslize. Ok. E com certeza tinha essa coisa linda de ouvir ela falar da pesquisa dela sobre Melo Castro, assim, era realmente algo que era muito legal de ouvir os comentários e a descrição que ela fazia desse trabalho. Inclusive, assim, não sei, a pesquisa dela, se teria forma também de editar de uma forma ou outra, assim, porque o que eu vi quando eu fui visitar ela, eu achei muito bom. Tem um artigo publicado. A dissertação ela não estava completa, ela ia só ainda fazer a qualificação. Se chamava Error 404, Page Not Found, Desafios para uma edição digital da poesia de Ernesto Melo Castro. Mas tinham alguns materiais em vídeos. O Marcos citou aqui Rinocerontes no Jardim, que agora não me esqueço, eu não lembro, acho que é um verso do Ernesto do Melo Castro, e que dava título a uma dos materiais em vídeos da pesquisa dela sobre o Ernesto, além de algumas performances com Roda Lume, né, que era o poema principal, o objeto principal da dissertação de mestrado dela. O Caio, a pesquisa dela era sobre a questão da obsolescência tecnológica e a importância de recuperar, né, esses trabalhos realizados em épocas nem tão passadas assim, mas que rapidamente ficaram obsoletos em função das mudanças tecnológicas, né? A proposta era começar a fazer um método de editar, né? Era uma dissertação na área de filologia, os poemas em vídeo, né? Os videopoemas do Ernesto. Tem eu posso só dizer uma coisa? Sim, claro. Uma das coisas que eu vou fazer agora, meu pai guardava tudo, claro, mas tudo mesmo. E, quer dizer, eu espero que seja tudo, porque é muita coisa. E tem videopoemas dele naquelas disquetes, famosas disquetes ainda do PC, antigas. Eu tenho umas 200, 300. Cada uma é um poema visual. Eu vou digitalizar tudo agora, um a um, com pessoas, obviamente, que sabem fazer isso, não é? Eu não sei. E empresas, existem pessoas profissionais que fazem isso bem, que ainda têm os aparelhos de antigamente, que passam para o digital, e acredito que vamos ter aí um material absolutamente sensacional, junto com, acredito que seria um material que, se a Leis tivesse tido acesso a essa enormidade, né, de poemas visuais que foram feitos e que estão todos registados, e depois ele passou para o sistema
de CD, são centenas de CDs, todos com nome, tudo bem organizado. Então eu acho que vamos ter aqui um material que pode ser, quando esse trabalho da Laís estiver já recuperado, ou não sei se alguém vai continuar, ou se vai ser editado, ou se vai ser lançado, seria importantíssimo, talvez juntarmos algumas referências, algumas coisas que a gente achasse importante para complementar esse trabalho que a Laís fez, e que essa dedicação, nossa, não é? lindo. Eu achava que isso era super importante, não é? Nós trocarmos esse material, essas coisas, porque é importante. Outra coisa também que eu não disse é que o meu pai deixou uma biografia pronta. Uma biografia não extensa em história da minha vida, mas em factos. Cada assunto ele divide por uma página e meia. São coisas fáceis de ler, extremamente objetivas e eficientes, que ele estava a escrever secretamente desde 2014, 2015, que se refere desde à infância, à família, a todos os dados familiares e profissionais, e em relação à poesia também, e à escrita, e a todos os factos e a tudo. Portanto, é uma biografia, são quase 1000 páginas, e vai ser, deixou pronta, só precisa agora de um complemento de fotos, porque nós vamos aproveitar, porque ele queria juntar, ele já me tinha pedido até algumas fotos, eu não sabia para quê. Tens fotos de não sei quê, lembras-te daquilo que aconteceu? Então, nós vamos fazer esse complemento, digamos, visual, porque ele queria muito. Será um livro enorme e é uma biografia que eu acho que vai ajudar bastante também, porque ele havia muitas coisas que ele sempre quis dizer e que queria dizer, e que aproveitou esse pretexto de uma autobiografia para dizer o que pensava sobre muitas coisas, muitos aspectos, coisas que ele, como escritor, ele nem escrevia sobre isso. Portanto, é uma coisa extremamente abrangente, e outras que especificamente ele diz exatamente o que da visão dele, como é óbvio, como é que aconteceu, quando aconteceu, o que é que aconteceu, e acho que vai ser além de outras, vai sair aquilo que a Laís estava a preparar, o Homo Viator, que era a reunião dos ensaios dele desde 2 ou 3 anos ou 4 anos atrás, portanto, até agora. E esse livro também vai sair nós estamos empenhados realmente a coisas prontas que estão assim, mais mês, menos mês, 3 meses, 4 meses, 5 meses, é de facto a biografia, o Homo Viator e a poesia completa, que são 3 volumes, que se chama Transaparências 1, que já existia, que ia até 95, desde 60 e qualquer coisa até 95, e agora é de 95. Ele deixou até 2017, mas vamos juntar os poemas tardios e vamos juntar bastantes coisas inéditas, poemas que encontramos, como esse que ele acabou de ler, e muitos outros que ele deixou escritos. Portanto, vai ser são 3 tomos, Transaparências 1, Transaparências 2, volume 1, volume 2. Pronto, era só isso que eu queria dizer. E a Laís, realmente, ela ajudou bastante nessa última fase, foi um choque brutal. Eu não a conheci pessoalmente, mas fiquei extremamente tocada aqui com esta homenagem. E sobretudo com esta ligação que vocês fizeram. O meu pai era uma pessoa que tinha um amor à vida
absolutamente enlouquecido, que é muito parecido com o amor à morte, eu acho. E acho que há aqui uma ligação entre... Foi muito feliz esta homenagem que vocês fizeram, porque acho que tem tudo a ver. E muito obrigada a todos. Obrigado, Eugênia. Obrigado também por essas notícias sobre esses livros que estão prestes a sair. Essa biografia é muito importante, isso é uma bela notícia. Eu acho que nós já passamos das 9 horas e acho que poderíamos encerrar, se alguém, a não ser que alguém ainda queira falar mais alguma coisa, mas acho que fizemos uma bonita homenagem. Com certeza, Júlio. Muito bom poder estar, né, tendo essa oportunidade. Mas acho que também precisamos lembrar, né, que o pessoal da jornada está de pé há muito tempo e eles ainda estão aqui firmando, né, já tem a semana toda. Então, acho que o pessoal precisa descansar também, né? Sim, acho que ajuda. Estamos desde as 9 da manhã. Pois é. E ainda tem amanhã, né? Tem amanhã. E sábado. E o resto da vida para revermos, porque está claro, não é? Perfeito. Muito obrigado. Desculpe, alguém queria falar? Não, só queria falar que no sábado, pelo menos, vamos poder brindar um pouco, assim, uma coisa presencial. Vai ser diferente. Quem puder ir lá, ficaremos felizes. Lá estaremos. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, gente. Obrigado, Bruna, Vicente, Omar, a Carmen, a Rita. Estou agradecendo primeiro as pessoas que participaram aqui mais diretamente da homenagem, né? A Eugênia, a Rita, a Carmen, a Lucila, que há muito tempo também não via. Obrigado ao Caio, né? Juliana, e a todos que estiveram conosco, os demais que estiveram conosco também aqui, que são tão importantes quanto. Muito boa noite e até amanhã. E muito obrigada a você, Júlio, que conduziu lindamente essa noite. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, e a todas. pessoal. Até amanhã. Até amanhã.